Eu acho que principalmente falar, mas mostrar na bola mesmo, na habilidade que eu sei jogar e que eu consigo. Eu não pensava em jogar futebol, mas eu sempre tive uma família muito introduzida dentro do futebol, né? Comecei com 14 anos, conquistei todos os títulos possíveis com a camisa do Inter. Desde pequeno, meu pai ele me leva nos jogos do Inter e dali foi surgindo a minha curiosidade e minha paixão. Daí depois eu comecei a jogar com meu irmão também, o Pedro. E aí é uma coisa que a gente faz junto também. Daí eu gostei e cada vez quis jogar mais, quis saber mais do assunto. E daí teve uma hora que ela falou, mãe, eu quero ser jogadora de futebol. E eu dizia, não, tu não quer ser jogadora de futebol, vamos ser outra coisa, Daí ela dizia, não, mãe, eu quero ser jogadora de futebol. E daí, no primeiro momento, né, eu me assustei, como assim ser jogadora de futebol? Primeiro, não é um esporte que a gente vê muitas meninas jogando, né? E eu, por exemplo, eu não entendo nada de futebol. Só que ela sempre adorou futebol. Daí eu falei assim, não, então vamos lá, vamos atrás de uma escolinha, vamos ver primeiro, né, pra ti ver se é isso mesmo que tu gosta. Primeiro eu comecei treinando na escola com as minhas amigas e tal, e eu gostei bastante, até fui capitã num certo momento. E aí depois eu tentei em outra escola misto e foi ali que começou a vir a realidade, que não era mais com as minhas amigas, era com meninos, que muitas vezes desrespeitavam por eu ser menina ou chegavam mais forte. E também em jogos que eu era convocada às vezes, tinha muitas vezes que eu estava na cara do gol e não me passavam a bola. Eles não acolhem as meninas, é muito difícil esse acolhimento das meninas. Não importa se é menino, tem que passar a bola. Só que eles tinham uma resistência em passar, não digo para uma outra menina, que eu fui prestando atenção nos jogos, e isso também foi me incomodando também, sabe? Incomodando as pessoas que viam que aquilo estava acontecendo. Teve também bastante situações que eu estava aqui em casa olhando um jogo de futebol feminino e não era do Inter, né? Mas era de outros times que nem eu faço com os masculinos. E aí chegou um membro da minha família e falou, vamos olhar alguma coisa já que tu não tá olhando nada. E eu falei, eu tô olhando futebol feminino. E ele falou, mas isso aí não é futebol. Eu falei, vai pesquisar então. Se tu não quer olhar, os incomodados que se mudem. Eu tô bem feliz aqui. Eu acho que principalmente falar, mas mostrar na bola mesmo, na habilidade que eu sei jogar e que eu consigo. Para mim, o futebol é muito importante e é uma zona de escape. Porque no momento que eu tô olhando, eu me esqueço das outras coisas, ou que eu tô jogando, eu só penso em fazer o gol, em dar o passe. Eu acho que falta incentivo em casa, eu acho que falta incentivo dos treinadores também. Eu acho que é uma construção de valores mesmo, assim, sabe? Eu acho que sim, mas é muito pouco ainda pro que as meninas merecem. O primeiro passo é eu enfrentar esse preconceito e começar a jogar aqui em Campo Bom mesmo. Que acabou essa coisa assim de gênero, isso é coisa de mulher, isso é coisa de homem. Por quê? Isso é coisa de quem gosta e de quem não gosta. Não importa, é a pessoa gostar ou não de jogar. E nesse caso, que é o futebol feminino, tem que correr ainda mais atrás e a gente tem que, como familiar, ter uma estrutura boa e um suporte bom. Mas o ideal é ter um time só de meninas. E pode ter sim um time só de meninas. Se o clube fizer uma campanha boa, se o clube pegar e chamar o pessoal, vai ter pessoas para jogar. Mas se tiver incentivo. Porque quantas meninas ali poderiam ter uma carreira ou poderiam seguir esse esporte como, não digo nem só como carreira, mas como vida também e não tem por causa de incentivo.
Eu acho que tem que ser separado, né? Eu acho que futebol feminino hoje tem muitas meninas que jogam, né? Às vezes não tem um espaço ou não tem oportunidade dentro da sua cidade e dificilmente conseguem a logística de se deslocar. Mas eu acredito que o futebol feminino hoje tem espaço só para as meninas, não precisa ser misto, né? Quando é futebol de lazer, eu acho tranquilo, assim, numa escola, num time de lazer, eu acho tranquilo. Mas quando já envolve competição junto ou alguma coisa que a menina busca mais, eu acho que tem que ser só com meninas. Quando a gente iniciou aqui, a gente iniciou bem no meio do inverno, né? Daí eu fiquei meio assim, meio com medo, achei que não ia dar certo, né? O pessoal do Orange Ball me falou, não, Karina, vamos, me incentivou, vamos que vai dar, tu tem um nome aqui em Cachoeirinha, vai dar certo. A gente iniciou aqui com 14 meninas em pleno junho, frio pra caramba, 10 da noite, e deu super certo, né? A gente hoje eu tô aí com quase 25 alunas, então a gente vê, né, que muitas meninas gostam, vêm porque gostam mesmo de jogar, pelo lazer, pelo ambiente que é o futebol feminino, né, que é uma coisa mais familiar. E o futebol feminino tem que ter o espaço delas. Elas têm que ter o seu próprio dinheiro, o seu próprio clube, o seu próprio patrocínio. O futebol feminino tem que andar com as próprias pernas. Então a gente quer, né, que o trabalho lá no CIAPERGS também é um trabalho que a gente vem tentando fazer com essas meninas que sonham em ser jogadoras, né? Hoje eu sou coordenadora de futebol feminino profissional do CIAPERGS, então a gente vai dar para as meninas também essa oportunidade de estar mostrando, né, que tem condições de estar em algum clube, não só aqui na dupla Grenal, não só no Rio Grande do Sul, mas também em qualquer outro time do Brasil. Quando eu comecei, eu tinha acho que 14 anos, né? E aí eu comecei na escolinha do Inter. Na época eu tinha que pagar e eles não davam passagem nem nada, né? E eu e mais algumas se destacamos na época e aí a gente conseguiu bolsa, né, para jogar. Dali era bem difícil, eles, assim, para quem não tinha condições para se manter no futebol, era bem difícil. Hoje está sendo bem mais valorizado. Antes eles nem olhavam pelo feminino, mal eles davam patrocínio. Eu sempre vivi o futebol, eu sempre sonhei em ser jogadora de futebol e hoje eu posso dizer que eu aposentada eu realizei todos os meus sonhos dentro do futebol. Eu comecei a minha carreira no Inter e finalizei a minha carreira no Grêmio, então a gente vê a paixão, né, que eu tinha pelo futebol independente de camisa. Comecei com 14 anos, conquistei todos os títulos possíveis com a camisa do Inter. Depois fui para fora, fui jogar em São Paulo, ainda nova, com 21 anos. Foi onde eu também cheguei na seleção brasileira principal, né? Com 19 anos eu estava na seleção brasileira principal, jogando ao lado de Marta, Cristiane, Formiga, que hoje são meninas que ainda estão na ativa, estão jogando. E em 2010 parei lá na Coreia do Sul, né? Onde todo mundo, como é que tu foi parar lá? Bom, eu sempre tive um sonho de jogar fora do país e esse sonho veio junto com uma proposta de uma amiga minha que ficou na seleção comigo uma época também. E ela sempre me incentivou que eu tinha que jogar fora, que eu tinha que ter essa experiência. E foi uma baita experiência lá na Coreia também. Fui campeã lá, graças a Deus, consegui conquistar títulos. Meu sonho, sim, não nego pra ninguém, eu sempre foi e sempre vai ser jogadora. E eu luto por isso todo dia, né? Até o fim. E pode ver, tô treinando com a Karina, uma grande inspiração também pra mim e pra todos, né? E tô aí todo dia treinando para que isso aconteça. Então eu espero que muitas meninas possam ter o que eu tive, né? Meninas aqui mesmo no meu projeto, no CIAPERGS também, lá no sindicato. Eu quero dar para essas meninas o que eu tive, né? Então eu quero que elas vivam essa vida que eu vivi, que é muito boa. O ideal seria a modalidade de futebol feminino estar inserida dentro do currículo, né, escolar. E aí as meninas já estariam, né, com essa vivência já desde muito cedo. E isso seria o fundamental. É isso que acontece nos países, né, como Estados Unidos, na Coreia do Sul. Desde muito pequenas as meninas já têm onde jogar, né, já trabalham isso dentro do colégio. É claro que precisa melhorar, sim, né? A gente precisa oportunizar mais meninas a jogar desde cedo,
né, para poder competir, para a seleção, né, estar servida de grandes jogadoras, para a gente conseguir os resultados, né, tanto nos clubes quanto na seleção também. Mas hoje eu fico feliz que já tem alguns lugares específicos, né, aqui no Grêmio mesmo. A gente tem as categorias sub-16 e sub-14, né, as escolas de futebol do clube. Aqui no verão a gente já está introduzindo a categoria sub-20, né, tem a equipe adulta. Então, aos poucos, a gente também está conseguindo trabalhar, né, essa estruturação da categoria de base. E eu fico feliz com essa evolução da modalidade, né, porque hoje a gente consegue ver muito mais pessoas falando do futebol feminino, né, e por isso que eu digo, de 2017 para cá aconteceram muitas coisas e foi muito rápido. Né, a gente fala aí de 3, 4 anos que foram assim importantíssimos e eu fico feliz, assim, sabe? Às vezes a gente fica só falando de coisas negativas, de preconceito, das coisas que não acontecem, né? Mas se tu olhar com um olhar um pouco diferente, vendo o que já aconteceu de bom, né? Porque a gente procura sempre focar nas coisas ruins, né? E muitas vezes a gente não consegue observar, mas aconteceram muitas coisas boas. Eu vejo assim que o futebol feminino ele evoluiu nos últimos 3 anos, foi uma coisa assim muito rápida. E se a gente continuar nessa evolução, num futuro breve, assim, eu acho que tem tudo para, eu não digo para ser igual ao masculino, que é uma realidade muito diferente. Tem um movimento muito forte para que nos próximos anos todas as atletas sejam profissionais, né, e possam estar vivendo só do futebol feminino.